pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de geologia hoje. Já parou para pensar como que as rochas são formadas? O que acontece no nosso planeta? Bom, hoje o Descontrativo Explica vai ser sobre o ciclo das rochas. Bom, então vocês devem lembrar lá da época da escola que o nosso planeta ele pode ser dividido em camadas, sendo 3 camadas químicas principais: o núcleo, o manto e a crosta terrestre ou litosfera, tá lembrado? Pois é, o núcleo é aquela parte interna mais quente, formada principalmente por ferro e níquel fundido. Já o manto, a segunda camada, ela tem uma consistência mais pastosa, composta principalmente por silício e magnésio. Já a nossa camada externa, que é a nossa crosta terrestre, que você também provavelmente conhece como litosfera, é composta principalmente por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro também. Lito, então, significa rocha, que é essa camada mais externa que a gente vai ter aí no planeta, formada de rochas e minerais. A litosfera ela é a camada mais fina comparada ao volume total do planeta. E a gente pode comparar em termos de volume e espessura a uma casca de maçã. Imagine aí uma maçãzinha e a nossa crosta terrestre seria então a casquinha da maçã. A sua espessura, então, ela vai variar entre 72 quilômetros na região dos continentes, o qual a gente chama aí de crosta continental, e 8 quilômetros apenas ali nos oceanos, que a gente chama então de crosta oceânica. Mas o que diferencia essas camadas, além da espessura, é a sua composição química, como eu falei. No entanto, os seus processos de origem fazem parte de um grande ciclo onde as rochas são formadas e recicladas ao longo do tempo geológico. Então esse ciclo ele descreve a formação dos 3 principais tipos de rochas existentes: as magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as metamórficas. Todas as rochas, então, elas são constituídas por substâncias que a gente chama de minerais. E com exceção de 2 tipos de rochas sedimentares, todas as outras são formadas inicialmente a partir do resfriamento do magma fluido que está aí logo abaixo e muito próximo aí da nossa litosfera, como mostra a imagem aqui. Mas também não pense que esse processo de resfriamento seja algo rápido, algo que você pudesse acompanhar de perto, né? O resfriamento, ele pode ocorrer conforme o magma quente, aproximadamente aí uns 200 graus Celsius no interior da crosta, ele se aproxima aí da superfície, que é mais fria, e permite a formação e o crescimento dos minerais. Pois é, e esse tempo ele pode levar milhões de anos. Então a esse tipo de rocha a gente dá o nome de rochas ígneas intrusivas, que elas são formadas ainda dentro da crosta e só vão atingir a superfície ou aflorar quando o solo e as rochas que estiverem ali acima delas erodirem, ou seja, quando essas rochas sofrerem erosão. Um exemplo de rocha ígnea intrusiva é o granito, bastante comum aí nos costões rochosos de algumas praias, mas que com certeza você já viu num lugar muito de casa, assim, tipo balcão de cozinha, em banheiro, e é isso mesmo. Quer virar um expert aí em reconhecer um granito? Uma das formas fáceis aí de identificar é pela presença de grandes cristais de minerais de quartzo, feldspato e mica, que são cristais aí mais claros, roseados e mais escuros, pois eles tiveram tempo suficiente durante esse período de resfriamento para poder serem formados. Por outro lado, o magma ele também pode ser expelido e entrar em contato com a atmosfera ainda na sua forma fluida, como por exemplo o que acontece aí, vamos ver se adivinha? Pois é, como acontece com os vulcões. Então, quando isso acontece, o resfriamento desse magma, ele ocorre de uma maneira mais brusca, mais rápida, podendo variar aí de dezenas a centenas de anos até o seu resfriamento aí instantâneo. Mas diferente do granito, o resfriamento rápido ele não vai dar tempo, permitir a formação desses grandes cristais de minerais. Mas então, o que vai se formar? Podem se formar rochas porosas, devido às bolhas de vapor quente que vão estar ali durante esse resfriamento, como é o caso do basalto, ou rochas lisas, com aparência de vidro, com uma obsidiana, que é uma rocha muito bonita,
que vai se formar aí pelo resfriamento instantâneo do magma. Então, como você pode adivinhar, essas rochas elas são chamadas de ígneas extrusivas, porque elas são formadas externamente à crosta e elas podem ser aí identificadas pela sua aparência de microcristais, assim, por causa desse resfriamento muito rápido. Essas rochas ígneas, quando elas estão expostas aí na crosta, elas sofrem influência de processos químicos, físicos e até mesmo biológicos, como a chuva, o vento, crescimento de raízes e vegetais, que vão desagregar essas rochas e decompor elas, são chamados os processos de erosão e intemperismo. E ao longo do tempo, essa exposição, ela deteriora a rocha, e daí vai carregar essas partes menorzinhas, as frações, arrastadas por longos caminhos. Essas pequenas fraçõezinhas da rocha, quando em tamanho de grão, a gente chama de sedimento. Isso é o tal do sedimento. E se a gente pensar na gravidade atuante do nosso planeta, o sedimento ele é carreado aí por um caminho, né? E a sua tendência é acabar se depositando em algum lugar. E aí, ao se depositarem, os sedimentos eles passam por um processo de compactação pelo próprio peso e pressão de outras camadas de sedimento mais recente. A compactação, ela, além de eliminar, né, aqueles poros presentes no sedimento, né, por causa do peso, também vai liberar soluções químicas aprisionadas nos grãos também. E essas soluções químicas, elas vão servir como um cimento entre os grãos, dando origem a uma nova rocha, que é o que a gente chama de processo de litificação. O conjunto desses processos de compactação e litificação é chamado de diogênese. Bom, são nessas rochas que comumente a gente encontra os fósseis, porque assim como os sedimentos, os fósseis, eles também podem ser depositados nessas camadas e serem aí preservados ao longo do tempo. Já essas camadas, ou chamadas de estratificações de rocha, presentes nessas rochas sedimentares, permitem então o seu reconhecimento, como o arenito, que é bem particular. E se a gente pensar nessa característica de aprisionamento em camadas, a gente também ainda vai ter um papel fundamental das rochas sedimentares na economia. Pois é, porque elas vão permitir a formação e aprisionamento de riquezas como gás natural, o petróleo e minérios. Além dos processos de compactação e sedimentação, uma outra forma e mais incomum formação dessas rochas sedimentares em regiões praiais e desertos é a partir de raios. Consegue imaginar? Isso mesmo, pois é, descargas de raios de tempestades, assim. A alta temperatura dessas descargas, eu tô falando de coisa de 30.000 graus Celsius, é capaz de derreter e fundir toda essa área aí que é atingida. Nesse caso, fundir a areia dessa região atingida. E essas rochas, quando elas se formam a partir de raios, elas têm um formato meio de tubo, que representa o caminho que o raio percorreu na areia, que a gente chama de fulgurito, que é uma coisa muito bonita e muito impressionante de se ver. Mas lá no começo do vídeo eu falei pra vocês sobre duas exceções, né, de rochas sedimentares. Alguns animais, eles possuem carapaças, né, ou conchas de carbonato de cálcio ou sílica, como corais, moluscos, e eles são capazes de formar rochas sedimentares e também entrarem no nosso ciclo das rochas, como o calcário. Muito louco, né? Essa segunda exceção que eu tava comentando é que o processo de precipitação de sais que acontece quando ocorre a evaporação da água também é capaz de formar rochas sedimentares, sim, que são os evaporitos, seja aí em praias ou regiões lagunares, regiões mais áridas, especialmente desertos. Elas são muito bonitas, essas rochas, e nos desertos elas têm uma formação de crescimento bem peculiar dos cristais, e tem um formato de rosa, que é muito bonito, a gente chama de flor do deserto, que na verdade é uma rocha evaporítica, e isso é lindo. Mas apesar, né, dessas rochas elas serem formadas por outros processos, elas também vão entrar aí no nosso ciclo das rochas a partir da sua formação. E assim, ambas rochas ígneas e sedimentares, elas podem ainda formar o nosso último tipo de rocha que eu falei, que são as metamórficas, que são aí as rochas que vão se originar a partir de rochas que já existem, que são as rochas matrizes pré-existentes e que vão passar por uma metamorfose, por uma mudança. Essas mudanças, elas podem ser ocasionadas por variações na temperatura,
na pressão, que são capazes de fundir as rochas e minerais, alterando toda a sua textura, mineralogia, a estrutura dessa rocha pré-existente. Então vocês lembram que eu falei que o granito ele tem aí cristais escuros, não sei, de mica, e cristais mais claros de quartzo, distribuídos ao acaso de acordo com seu processo de formação? Pois bem, imagina uma alta pressão em cima disso. A tendência é que esses minerais eles fiquem alinhadinhos, certinhos, formando grandes bandas assim, claras e escuras e intercaladas, como a gente pode ver no gneiss. O gneiss, então, é um exemplo de rocha metamórfica. Mas quando a origem da rocha ela é sedimentar e não ígnea, a rocha metamórfica ela vai ter estruturas foliadas, chamadas de xistosidade, como a gente pode ver nos chales. As rochas metamórficas, então, elas são bastante conhecidas. Se você está achando que nunca viu uma, tá enganado. Você provavelmente já viu nas construções e em obras de arte, aqui como o mármore, que ele é originado, então, a partir do processo de recristalização de uma rocha ígnea matriz. Mas, então, as rochas metamórficas, elas seriam o fim do nosso ciclo? Não, né? A única coisa que não muda sobre a Terra é que ela nunca para de mudar. As rochas metamórficas, elas ainda podem sofrer intemperismo e voltarem aí para o ciclo de formação das rochas sedimentares. Além disso, todas essas rochas elas estão sujeitas a algum momento voltarem também para o interior da nossa crosta. Como? A partir de fissuras na crosta ou pela subducção aí do assoalho oceânico nos limites de placas tectônicas, que é uma coisa que a gente já trouxe no vídeo aqui sobre placas tectônicas. Se você não está lembrado, confira o vídeo. Esse processo da reentrância dessa rocha aí pelo assoalho oceânico através de placas tectônicas vai acabar fundindo esse material em magma, entrando de novo no processo de formação lá das rochas ígneas que eu expliquei para vocês. E basicamente esse é o ciclo das rochas. Claro que tem muito mais coisa por aí, mas eu espero ter passado um pouquinho disso para vocês. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Então fica ligado que semana que vem vai ter artigo científico sobre o ciclo das rochas.